Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Pai, nós louvamos o Senhor, Pai. Abre, Deus, o nosso entendimento nessa noite, Pai. Deus, fala conosco, Pai. Dai-nos a saber da Tua palavra, Pai. Dai-nos a saber das Tuas escrituras, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Na carta de Pedro, ela vai trazer muitas ilustrações, vai trazer muitos ensinamentos para uma vida cristã sadia, para uma vida cristã correta, para uma vida cristã no altar do Senhor Jesus. O texto de 2 Pedro vai mostrar, e principalmente esse texto que nós lemos, vai mostrar o desejo absoluto daquele que serve a Deus. Vai mostrar o desejo daquele que serve. Em contrapartida, vai mostrar a apatia, vai mostrar a falta de desejo daquele que não serve a Deus, daquele que não conheceu a Deus de fato e de verdade, daquele que ouviu a palavra, que simpatizou com a palavra, mas a palavra não operou de fato no coração. Porque Pedro ele vai trazer um contexto de que se você conheceu que o Senhor é bondoso, se você ouviu a palavra, se você creu nessa palavra, ele vai falar que você vai ter um desejo absoluto por Deus. E quando a gente pensa em algo absoluto, quando a gente pensa em algo que é absoluto, é algo que não há margem para outras coisas. Quando eu falo que algo é absoluto porque é daquela maneira. Quando a gente usa uma palavra como essa, é para a gente exemplificar algo que é absoluto, que é pleno, que é excelente. Então Pedro, ele começa advertindo aqui no capítulo 2, cada cristão a viver em um crescimento espiritual. Ele começa advertindo, dizendo que devemos nos devemos nos despojar de toda maldade e dolo. É engraçado que quando nós pensamos no fato de despojar, a gente percebe que há uma luta quase que diária, aonde o cristão ele tem que, em Cristo, vencer o velho homem. O velho homem, ele insiste muitas vezes em querer trazer à tona velhas atitudes, velhas práticas, velhas maneiras de pensar, velhas maneiras de agir, velhas maneiras de responder, velhas maneiras de se vestir, velhas maneiras de se comportar, velhas maneiras de assistir televisão, velhas maneiras de contar mentira, velhas maneiras de cobiça, velhas maneiras de inveja. Então Pedro começa a sua segunda carta falando: olha, vocês precisam despojar de toda maldade, de todo dolo. Ele fala, vocês precisam despojar de toda hipocrisia, de toda falsidade. Tem algumas traduções que usam o termo falsidade. Fala, olha, você precisa despojar, tirar toda inveja, precisa tirar toda sorte de maledicência. Ou seja, você precisa se despir do velho homem para crescer em Cristo Jesus. Para crescer depois de um novo nascimento, para crescer depois de uma conversão, para crescer depois que conhece o Evangelho, para crescer depois que ouve a palavra. Então Pedro, ele vai trazer o contexto que nós devemos eliminar todas essas características do velho homem, eliminar todas as características. Quando nós paramos para pensar concernente à nossa vida, a gente percebe que algumas características de vez em quando quer voltar. Características de rebeldia,
características de religiosidade, características que a gente sabe que não é bom, que a gente sabe que não é agradável ao Senhor, que a gente sabe que não glorifica o nome do Senhor. Pedro vai falar: olha, despoja disso, despoja. E não pensa que quando nós conhecemos o Evangelho nós estamos livres disso. Pedro, ele sabe disso. Há uma luta do Espírito contra a carne. Paulo fala: olha, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. É porque ele está reconhecendo que há uma luta, há uma dificuldade que precisa ser vencida em oração. E Pedro fala: olha, você deve tirar, você deve eliminar da sua vida todas as características que o seu velho homem possuía. Todas aquelas velhas práticas que você tinha antigamente. Toda aquela forma que você tinha de agir, impetuosa, impetuoso, agressivo, pecaminoso, tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. A malignidade, o engano, toda espécie de aparência do mal. A gente deve fugir da aparência do mal. O crente, ele tem que olhar para a aparência do mal e tem que sair correndo. Ele não pode olhar a aparência do mal e gostar da aparência do mal. Ele não pode olhar para as velhas atitudes que tomava e começar a achar que aquelas é que eram certas. Ele não pode olhar para o passado dele e começar a gostar do passado dele. Ele tem que olhar e ver o tanto que ele era pecador, ele tem que olhar o tanto que ele estava fora da palavra, ele tem que olhar e ver da onde Deus resgatou. Ele não pode amar, ele não pode gostar do velho homem, ele não pode querer voltar às velhas práticas. Ou seja, ele tem que olhar para aquilo e não querer mais. Porque se ele não fizer isso, a vida cristã dele não vai ter crescimento espiritual. E aí Pedro vai dar um exemplo tremendo aqui, porque ele vai falar assim: olha, vocês vão despojar de tudo isso e vocês vão desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Fui visitar a Vanessa e o Fernando essa semana, conhecer o Daniel, e aí eu quis pegar o Daniel, né? Na hora que eu peguei o Daniel, ele abriu aquela bocona e virou para o meu lado. Falei: Daniel, não tem o que você quer aqui, né? Porque ele queria desejosamente, ele queria o leitinho da mamãe. E ele não identifica, qualquer paninho que toca nele, ele ainda é uma criança, é um nenenzinho, um bebezinho pequenininho. Mas ele deseja ardentemente aquele leitinho e precisa daquele leitinho para crescer, para se alimentar, para desenvolver. Então Pedro vai falar: olha, se vocês precisam despojar, mas mais do que isso, vocês precisam desejar esse leite espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós não nascemos para estagnar. Quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Cristo, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, não é para estagnar, não é para conhecer e continuar numa mesma mesmice, numa mesma vida. Pedro vai falar: não, você precisa desejar como o neném deseja o leite, para que haja crescimento em vós. Então, se você está vivendo um momento de estagnação espiritual, significa que você precisa despojar das velhas práticas. Você precisa ver o que você voltou a fazer, que você tinha parado, que está tentando voltar, lançar fora. Ver e voltar a servir, a voltar a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Aqui Pedro não está fazendo como Paulo, uma comparação do leite, do alimento sólido, não. Aqui ele está tratando o contexto de leite espiritual no contexto de todas as Escrituras. Pedro está falando: você precisa desejar as Escrituras de tal maneira que você venha a crescer por intermédio dessas Escrituras. Você precisa desejar, você precisa
buscar, você precisa beber dessa palavra, precisa desejar ela. Um crente que conhece a palavra, ele precisa crescer em maturidade. A maturidade, ela não vem da noite para o dia. A maturidade, ela não é assim. Ela vai sendo conquistada, Deus vai dando gradualmente na vida do cristão. Gradualmente ele vai amadurecendo, à medida que o tempo vai passando, ele vai amadurecendo. Quando é bebezinho, ele não consegue distinguir ainda quem tem o leitinho e quem não tem. Mas daqui a pouquinho ele já conhece o cheirinho da mamãe. Depois ele começa a entender quem é o pai, quem é a mãe. Depois ele começa a reconhecer a família dele. Depois que ele começa a reconhecer a família, ele começa a entender o que é certo e o que é errado. E ele vai crescendo, e ele vai amadurecendo. O pai vai ensinando, vai inculcando o filho vai amadurecendo, vai crescendo, vai passando a deixar de ser um bebê, passa a ser uma criança, depois um pré-adolescente, depois um adolescente, um jovem, chega na idade adulta. Mas é um processo. Na vida cristã também. A pessoa ela não converte hoje, agora é o suprassumo da maturidade, mas ele precisa crescer em maturidade, precisa crescer no conhecimento bíblico. Não pode estagnar, não pode continuar da mesma forma, não pode entrar ano e sair ano, e o conhecimento bíblico é a mesma coisa, e a relatividade continua da mesma forma, e o compromisso com Cristo continua da mesma forma. Não, tem que ser uma crescente espiritual. Pedro vai falar de crescimento. É como se fosse uma vontade incontrolável de buscar, de adorar, de se alimentar dia a dia da palavra de Deus. É um desejo incontrolável. Eu quero mais desse Deus, eu quero mais dessa palavra, eu desejo crescer na graça e no conhecimento. É algo que é inerente do cristão, é inerente àquele que nasceu de novo, é inerente àquele que converteu, é inerente. Ele quer aprender. Mas aí, a gente percebe que tem em contrapartida outros que não quer aprender, que não quer crescer, que tanto faz, tanto fez. Mas Pedro está combatendo isso. A pessoa ela não se esforça para crescer. Mas Pedro vai falar assim: despojai-vos, desejai ardentemente o leite espiritual, desejai de forma incontrolável. Mas ele vai colocar no terceiro versículo algo que mexe conosco. Ele fala: se é que vocês provaram do Deus bondoso. Ele coloca o desejo incontrolável, o crescimento, a maturidade, no contexto de quem conhece a Deus. E quem não conhece não vai crescer. Mas ele vai falar assim no versículo 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que vocês já tendes. Agora, se já tendes, Pedro vai falar: achegai-vos à pedra viva. Se é que já tendes, aproximai-vos de Cristo. Se é que já tendes, aproximai-vos do Senhor. Entra debaixo das asas de Deus, aquele que habita a sombra do esconderijo do Altíssimo, naquele que habita na sombra do esconderijo, Salmo 91, entra debaixo das asas do esconderijo do Senhor, achega ao Senhor. Isaías 28:16 vai dizer assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Ele está falando de Cristo. E no versículo 6, versículo 4 vai dizer assim: chegando-vos para ele, a pedra viva,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O cristão genuíno, ele vai se achegar em Cristo Jesus. Ele vai querer se achegar mais e mais em Cristo. Mas aquele que não conheceu a Deus, aquele que não conhece, aquele que não despojou do velho homem, esse rejeita a pedra viva. O mundo não quer Jesus, o mundo rejeita Jesus, as pessoas que nos cercam desprezam a Cristo, mas Pedro vai falar: achegai-vos à pedra viva, achegai-vos a Ele. Deus revelou o seu Filho a nós, Deus revelou Cristo, aquele que tem poder de doar a vida a todos quanto recebem, ou quanto receberam. Deus tem o poder de te dar a vida, e te deu, se você creu. Então você precisa se achegar a Ele mais e mais. Você precisa querer estar na presença dEle mais e mais. Você precisa desejar caminhar com Ele dia a dia. Você tem que buscar ser guiado por Ele no seu dia. Ele é a pedra viva. Ele é a pedra que vive, que foi rejeitada sim por esse mundo. Mas no versículo 5 vai dizer assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É um exemplo bem bacana esse que Pedro dá. Ele usa a pedra. Pedra é algo inanimado, mas juntando com a verdadeira pedra vida de Jesus, ganha vida. E Pedro vai falar assim: olha, vocês que eram uma pedra inanimada, quando vocês se achegam a Cristo, vocês se tornam pedras vivas, edifícios, casas espirituais. Vocês passam agora a ter o Espírito Santo. E agora cada um de vocês que é pedra viva, vocês podem oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Pedro fala: olha, vocês se tornam sacerdotes diante do Pai. Ele trabalha o conceito do sacerdócio universal, que agora todos podem oferecer sacrifícios diante de Deus, não mais como no Antigo Testamento, aonde somente o sacerdote, o levita, podia sacrificar. Ele vai falar: não, agora vocês podem oferecer sacrifícios agradáveis diante de Deus. Todos nós podemos oferecer sacrifícios de adoração a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pedro vai falar de um sacrifício agradável a todos que são pedras vivas, a todos que estão crescendo na graça e no conhecimento. Paulo vai falar que esse sacrifício é o culto racional. Paulo vai falar que esse sacrifício é apresentar o nosso corpo vivo, santo e agradável, ou seja, viver uma vida diante do Senhor. E de que maneira que nós vamos fazer isso? De que forma eu e você podemos oferecer esse sacrifício? Aí Paulo responde no versículo 2 de Romanos capítulo 12. O que ele indagou no primeiro versículo, falando para nós oferecermos a nossa vida, no versículo 2 ele vai falar: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade
de Deus. Nós temos que desejar prestar um culto racional. Nós não podemos nos amoldar a ser conformado com este mundo. Nós temos que ser uma pedra viva na casa de Deus. Uma pedra não faz um edifício, mas todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. Para isso nós precisamos nos agarrar às Escrituras. Por isso que Pedro vai falar, desejando o leite espiritual. Temos que se agarrar. A verdade, acho que Lutero falou que a verdade ela é externa, ela não muda. Mas o que essa geração está fazendo a pós-modernidade? A pós-modernidade, para mudar as épocas, precisa surgir uma nova ideia para tomar espaço da ideia velha. Então o mundo foi mudando, surgiu o iluminismo, surgiu isso, surgiu aquilo, surgiu a modernidade, e agora surgiu a pós-modernidade. E na pós-modernidade não se está construindo nenhuma ideia. O que a pós-modernidade quer fazer é destruir as bases, quer destruir a família, quer destruir o conceito disso, quer destruir o conceito da... E hoje a gente vê isso dentro da igreja, as bases sendo destruídas. Mas Pedro vai falar, olha, vocês precisam desejar ardentemente as Escrituras, para que vocês possam oferecer um culto agradável a Deus. Então você quer andar na presença do Senhor, você quer crescer como um cristão maduro, você quer amadurecer, você precisa agarrar nas Escrituras. Você não pode viver o relativismo, você não pode viver como a pós-modernidade vive. O relativismo para nós não serve, o estilo de vida da sociedade moderna não serve. Nós não estamos para destruir as bases, nós precisamos fundamentar a nossa vida nas Escrituras, nos fundamentos que os apóstolos lançaram. Nós não podemos ceder à nossa velha vontade, mas temos que permanecer firmes, agarrados naquilo que a Bíblia nos ensina. Não nos conformar, não nos amoldar, mas ser fiel a Cristo e a sua palavra, ser fiel a Cristo e as suas Escrituras. Quer crescer espiritualmente? Se agarra. Não chuta os fundamentos. Não destrói os fundamentos. Isso a pós-modernidade está fazendo. Ela está destruindo todos os fundamentos de uma sociedade. Está destruindo todos os fundamentos do casamento, os fundamentos de conceito de família, os fundamentos de conceito de criação de pai e filho. Eu ouvi essa semana que antes, quando você ia na Inglaterra, então você chegava lá, tinha o bombeiro, era o homem do fogo. Mas a pós-modernidade chegou. E agora não é mais o homem do fogo, porque pode ofender alguém que não é homem. Então agora é pessoas do fogo. Porque as pessoas estão mudando, a pós-modernidade está mudando, as coisas estão mudando, tudo para se amoldar ao sistema dessa sociedade. Mas Pedro vai falar para você, busque ardentemente o leite espiritual. Quem determina o projeto na sua vida não é você. Quem determina o projeto é a pedra angular. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 6. Por isso está escrito, o mesmo versículo que eu li lá em Isaías 28:16. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Pedro está usando o Antigo Testamento aqui, está citando um texto de Isaías. Eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Essa pedra angular, para aquele que creu no Evangelho, é vida, é salvação, é nova vida, é nova maneira de viver na presença do Senhor, é despojar do velho homem, é despojar dos pecados. Mas para os que rejeitam, é juízo de Deus. Por isso que para uns é salvação, para outros, pedra de tropeço. Cristo, ele é salvação para os seus, para aqueles que creem.
mas é pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam, porque padecerão o juízo de Deus. E rejeitar, o conceito de rejeitar é muito mais amplo do que a gente imagina. Porque a gente pensa que rejeitar é apenas quando a pessoa fala: não, eu não quero esse Deus. Eu não quero ouvir essa palavra. Como uma pessoa falou uma vez para minha esposa: pô, você pode vir na minha casa, mas não fale de Jesus. A gente pensa que rejeitar é apenas isso. Mas tem muitas formas de rejeitar. Tem a forma de rejeitar com um falso arrependimento, um falso cristianismo. Isso é rejeitar, é atrair juízo. É ter o nome de cristão sem despojar do velho homem. Isso é rejeitar. É conhecer as Escrituras e não viver a palavra. Isso é rejeitar. É trocar Deus por qualquer outra coisa que você ache que é mais interessante. Isso também é rejeitar. Versículo 7 vai dizer assim: para vós outro, portanto, que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Versículo 8. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, Pedro vai falar assim: essa pedra que foi rejeitada, para uns é salvação, para outros é pedra de tropeço. Para quem que é pedra de tropeço? Para os desobedientes. Para quem que é pedra de tropeço? Para os obstinados. Para aqueles que não querem ouvir, para aqueles que rejeitam a palavra. Então, Pedro vai falar: olha, para aqueles que estão preparados para o dia do juízo. Presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Deus vai ser glorificado por meio daqueles que foram salvos. E Deus vai ser glorificado quando Ele manifestar o juízo na vida daqueles que não aceitaram a palavra de Deus. Deus será louvado de todas as formas. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No entanto, aqueles que creram, no entanto, aqueles que aceitaram, no entanto, aqueles que cresceram na graça, no conhecimento, aqueles que não cederam aos moldes deste mundo, aqueles que por causa da perseverança dos santos vão permanecer, o Senhor vai fazer com que permaneça até o fim. Esses são chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Esses são propriedade exclusiva e pessoal de Deus, povo adquirido, comprado pelo sangue. Vós, que em outra época não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Deus revelou a palavra dele para você. Deus revelou as Escrituras. Deus te chamou para um compromisso sério, meu amado. Deus te amou. Então nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos viver com desprezo à palavra. Nós não podemos viver de qualquer forma. Nós temos que ter um compromisso real e genuíno com o Senhor. Nós precisamos ter um compromisso com a verdade das Escrituras.
Você precisa aplicar isso na sua vida. Eu coloquei 3 aplicações aqui para nós hoje. A primeira aplicação, olhando para esse texto, é que nós devemos abandonar tudo que nós conhecíamos ao conhecermos Jesus. Nós temos que abandonar as velhas manias, as velhas atitudes, as velhas práticas. Você não pode continuar com isso. Você precisa aplicar isso na sua vida. Engraçado que eu vou conversar com algumas pessoas e elas começam a falar para mim da velha vida e começam a dar o testemunho de onde saiu e logo você percebe às vezes que está amando aquela velha vida. Parece que gosta de contar que era ruim. Não, eu gosto de contar aquele falso testemunho. Não, porque está amando a velha. Não, a Bíblia está falando para você despojar, abandonar. E se você for contar para alguém com testemunho, conta com tristeza, constrangido. Não com peso de culpa, mas de alguém que andou errado na presença do Senhor. Porque se ama, vai voltar a praticar. Começa a resgatar alguns princípios. E começa às vezes a gostar de novo. E volta às velhas práticas. Então você precisa abandonar. E eu quero, na hora que a gente for orar hoje, eu quero que você medite nisso. Eu tenho voltado a ter velhas atitudes. Eu tenho voltado com as minhas velhas práticas. Eu tenho voltado a fazer coisas que eu fazia e que com o tempo eu voltei a fazer, que eu sei que são contrárias à palavra. Segunda aplicação de hoje é que não há crescimento em outro lugar a não ser na palavra de Deus. Crescimento espiritual precisa ter leitura de Bíblia. Precisa estar fundamentado nos fundamentos dos apóstolos, precisa estar fundamentado nas Escrituras. Se você não lê a Bíblia, você não vai crescer espiritualmente. Não, pastor, eu não leio, mas eu oro um pouco. Um passarinho voa com uma asa só? Precisa das duas. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Você precisa consagrar e precisa ler a Bíblia. Não, pastor, eu não saio da igreja, mas não lê a Bíblia. Não, precisa vir na igreja e precisa ler a Bíblia. Não quero falar o que tem mais valor e o que não tem. Eu quero dizer que crescimento só vem através da palavra de Deus. E terceiro, e último por hoje, você precisa assumir ao lado de Cristo a sua responsabilidade como eleito do Senhor, oferecendo sua vida como sacrifício agradável a Deus. Sua vida tem sido um sacrifício a Deus? Sua vida tem sido um culto a Deus? Sua vida tem demonstrado a fé que você tem? Sua vida tem demonstrado o contexto cristão que você tem? Se não tem, você precisa abandonar hoje essa velha prática. Você volta lá no primeiro princípio. Jesus, lá na carta de Apocalipse, fala: vede onde caiu, conserta. 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 O avivamento que nós precisamos é um retorno às Escrituras. Conserta. Assume a sua responsabilidade como servo. E cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus.